E aí gerou ali também um impacto ambiente, tá, galera? Aí seguindo, na 673, a gente vai ter as fontes renováveis, tá? Então a gente tem um ciclo de renovação, né, da matéria-prima ou dessa fonte no tempo cronológico, né, no tempo da nossa vida. É também, né, as fontes renováveis são também consideradas limpas, né? Se temos essa reposição no tempo cronológico, né, são consideradas inesgotáveis, com algumas exceções, como é o caso da energia hidráulica. A água ela só é considerada inesgotável se nós preservarmos, né? O que nós temos de água doce no mundo é o que nós temos. Mas dá para dessalinizar a água salgada. Sim, mas aí custa dinheiro, uma série de outros fatores. Eu estou falando com relação ao acesso à água doce. A água doce que nós temos que mantê-la, né? Porque ela não há uma renovação. O que há é o ciclo hidrológico. Nós temos uma quantidade determinada de água doce a partir do ciclo hidrológico, que é evaporação, formam-se as nuvens ficam pesadas, chove, né? E vai, escorre pelo solo, abastece rios, né? Jazidas hídricas ou mananciais, e todo esse processo, né? E aí, por exemplo, aqui rios, nascentes, né, mananciais sejam protegidos, sejam mantidos seus níveis de água doce, é necessário que não ocorra o desmatamento. E a gente sabe, né, que a maior parte das formações florestais ou vegetais do mundo sofrem com intenso desmatamento. E aí, consequentemente, esse ciclo hidrológico ele pode ser alterado, né? Pode haver e vem ocorrendo em alguns lugares, a diminuição dos níveis de chuva, diminuição de água doce. Tá ok, galera? Então, assim, a energia hidráulica ela é baseada na construção de barragens. Eu vou aumentar aqui, que aí fica mais fácil. Tá vendo aqui o ponto 1? Aqui é a barragem. Então, antes nós tínhamos um rio normal, certo? Que apresentava ali uma pequena. Você vê que o relevo ele tem as suas declividades. Aqui as antenas no 4 estão um patamar mais acima que essas árvores, né? Então, o que eles fazem? Eles constroem essas grandes barragens para que a água seja represada, né, formando ali grandes reservatórios. A água vai passar por canos, né, que é onde tem as turbinas. Opa, foi mal. A partir da velocidade, né, que a água passa pela turbina, ele começa a gerar a energia elétrica, né, que estão aqui nesses transformadores. E a partir da transformação dessa força hidráulica em energia elétrica, os transformadores, a partir, né, das ligações, das linhas de transmissão, passa a distribuir a energia, tá? Então falei muito ali de pontos positivos, né? Por ser uma energia limpa, renovável e etc. A gente tem ainda os pontos negativos. Para a construção dessas barragens, você tem que ter o alagamento de grandes extensões, né? A barragem não fica só o percurso do rio, ele alaga tudo que está ao seu redor. Então você vai ter ali de cara perda de espécies animais, perdas de espécies vegetais, a vegetação que é coberta com essa água, né, ela vai se decompor a partir da decomposição dessa vegetação, a liberação do gás metano, que é um agente que ajuda na intensificação, por exemplo, do efeito estufa, né? Então, se por um lado ela é considerada, se houver, né, população ribeirinha que mora ali na beira desse rio, ela vai ter que ser retirada, porque vai ser criado um grande reservatório, vai ficar tudo embaixo d'água. Você tem perda, né, para essas comunidades, pode ter perdas históricas, né, fósseis ali que nunca vão ser encontrados, porque vai ser ali feito um grande reservatório de 50, 60 metros de profundidade, né? Aquela área toda, a partir de agora, vai ficar toda alagada, tá ok?
Mas dentro, né, do processo em que você tem que diversificar as fontes, né, para diminuir o uso dos combustíveis fósseis, é uma importante alternativa, que o Brasil, como eu falei, se utiliza bastante, né? A maior parte da nossa energia elétrica é produzida a partir da energia hidráulica, tá? Depois nós temos a energia solar, a partir da captação da radiação, né? Eu vou falar a mais utilizada, que é a fotovoltaica, o uso de painéis fotovoltaicos. Então são painéis que captam a radiação, né, solar. Essa radiação é transformada em energia que abastece baterias. E a partir daí, né, temos a oferta de energia elétrica, né, para o que você busca. É claro que, por avanços tecnológicos, né, custo, como eu falei logo no início, você vai precisar de grandes áreas para abastecer uma cidade grande, né, botar muito placa fotovoltaica para você produzir essa energia. Uh, então, ainda é um pouco inviável comercialmente, mas você já vê em todo o mundo, principalmente China, países da Europa Ocidental, né, Japão, um uso mais intenso das placas solares. Como a China vem buscando desenvolver muito essa tecnologia, nós temos, como eu falei, já tem ali cidades de 2 milhões de habitantes que tem maior parte vinda de painéis solares. É claro, a China é um país continental, então ele tem extensão territorial, tem terras para distribuir esses painéis, né, para abastecer uma cidade considerada grande, tá? Depois a energia eólica vem a partir do vento, né, a força do vento. É necessário que as turbinas, que são aqueles grandes cataventos, sejam instaladas em áreas onde há um vento constante. O vento não precisa ser forte, né? Mas ele tem que ser constante. Então, principalmente em áreas costeiras, áreas de maior altitude, a gente vai ver a instalação, né, dessas usinas eólicas. Dentre as fontes alternativas, né, junto com a hidráulica, é bastante utilizada, né? Vem sendo bastante utilizada no mundo. É bom fazer um comparativo dela com a solar, né? Comparando com a solar, a eólica hoje ela já é viável comercialmente, tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem mais de 800 usinas ou turbinas, né? Usinas. Cada turbina acaba representando, né? O conjunto de turbinas acaba representando uma usina. Nós já temos mais de 800 usinas eólicas no Brasil. Mais de 600, um pouco mais de 600 no Nordeste e algo em torno de 200 no Rio Grande do Sul, tá? No mundo, além da China, países da Europa Ocidental, Estados Unidos também se utilizam bastante, né? E é uma fonte alternativa que gera pouco impacto, né? O impacto seria um zumbido constante, mas não muito alto, e que as turbinas poderiam alterar a migração de aves, tá? Nada mais com relação a impactos. Depois a gente tem aí a biomassa. Essa é uma das que mais cresce no mundo. É gerada a partir da decomposição de matéria orgânica. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem a produção de biomassas com o bagaço da cana-de-açúcar, que vai produzir, né? A cana é a matéria-prima para a produção do açúcar e do álcool. Seja o álcool que a gente utiliza aí na mão, né? Para se higienizar nesse período agora, mais ainda, ou o álcool combustível, né? A cachaça também vem da cana-de-açúcar, o álcool também etílico, bebida, também vem. Mas o bagaço da cana, ele vem sendo utilizado, por exemplo, como matéria-prima de, de usinas termoelétricas. Você queima aquele bagaço para produzir energia elétrica, né? O etanol, ele é um biocombustível,
Então ele se utiliza de biomassa, né, da cana-de-açúcar. O biodiesel também é uma outra forma de biomassa. O uso, por exemplo, aqui nessa imagem, biogás. A usina de biogás, essa usina de biogás aqui da República Tcheca, como está numa área, né, visivelmente rural, eles estão utilizando ali o esterco, né, as fezes dos animais, eles vão se decompor, vão gerar um gás, esse gás, a partir da sua queima, vai produzir energia elétrica. Né? Aqui no Brasil, muitas fazendas se utilizam dessa usina de biogás. O estado do Paraná, e aqui já tem uma usina de biogás, mas utilizando o esgoto, né, as fezes do esgoto sanitário, a matéria orgânica como um todo, do esgoto e do lixo para produção de gás e assim gerar energia elétrica. Né? Essa empresa já tem um projeto para instalar uma também aqui no Rio de Janeiro. Então são formas alternativas que geram essa, né, do biogás principalmente, diminui resíduo e gera menos impacto ao meio ambiente, tá? Outra fonte renovável é a geotérmica, utiliza do calor do interior da Terra. Nesse caso aí, os geysers, né, que são aqueles buracos onde há um extravasamento de água, né, vapor de água a grandes alturas na superfície, né? Você tem, desculpa, o uso da usina geotérmica, por exemplo, com tubulações. Então, aproveita esse buraco na superfície, faz tipo né, canaliza para que esse vapor gire turbinas que vão produzir energia elétrica, tá? Acaba sendo um pouco caro porque esse vapor ele traz um pouco de enxofre, né? E o enxofre é altamente corrosivo, então acaba gerando um alto custo. E é limitado, né? Só em regiões que há a ocorrência dos geysers que você vai poder produzir a energia geotérmica, tá? Depois vem a maré motriz e ondomotriz. Na maré motriz, uma espécie de par, né? Ele fica ali na água e conforme a maré, a alteração da maré alta para a maré cheia, essas placas se movimentam alguns pistões que vão movimentar turbinas e gerar a energia elétrica, tá? E no caso da ondomotriz, as pás vão se movimentar a partir das ondulações, né, de mares e oceanos, no mesmo processo do pistão e geração de energia elétrica, tá? O alto custo e condições também, você não pode ter ondas com mais de meio metro, né, nessas áreas, ou em áreas de arrebentação, que é onde quebram as ondas, senão você vai ter um custo maior ainda, né, com a manutenção da usina. Uh, e assim, como uma variação é válida, mas hoje comercialmente ainda é um pouco limitado. Você depende ainda de grandes avanços tecnológicos para que o seu uso se torne comercial, tá? Mais viável comercialmente. Para fechar aí, galera, a gente tem a energia do Brasil, que aí já é a página 2675, tá? Nossa matriz energética, a maior parte dela continua sendo não renovável, né? 55%. E com relação aos principais fontes, né? O petróleo é a maior, 35%. Depois a gente vai ter, desculpa, gás natural e hidráulica com 13%, tá? Tem a biomassa 17%, carvão 6% e nuclear 1%, tá? Isso oferta de fonte energética. Se nós estivéssemos aqui observando a matriz de energia elétrica, né? Então as fontes que produzem energia elétrica, a maior parte seria da energia hidráulica. Né? Mais de 45% da energia elétrica produzida no Brasil vem da fonte hidráulica, tá? Então nós produzimos energia elétrica, a maior parte da energia elétrica que nós produzimos é limpa. Nós somos referência em todo o mundo. Beleza? Seguindo aí,
Principal fonte energética do nosso país e que garante uma riqueza, né, e também uma força econômica enorme para a principal indústria do país, que é a Petrobras, que é o nosso petróleo. A Petrobras surgiu na década de 50, nós começamos a extrair petróleo na década de 30, lá do século 20, tá? A partir dos. A Petrobras nos anos 50, desculpa. A partir dos anos 70, com a descoberta, 70 para 80, com as descobertas da Bacia de Campos, né, que é a extração offshore do Brasil, aqui no litoral norte do Rio de Janeiro, segue, na verdade, do Espírito Santo até Santa Catarina, né, as maiores jazidas, mas também a gente vai ter o litoral, do litoral do Nordeste até o litoral sul, essa extração de petróleo, tá? Então, a partir ali dos anos 80, essa produção petrolífera nossa cresceu e veio crescendo bastante, tá? E no século 21 nós atingimos a autossuficiência. Isso quer dizer, nós estamos produzindo mais do que necessitamos para consumo. Por consequência, nós passamos a diminuir a importação de petróleo, tá? O gás natural, inicialmente, nós começamos a utilizar via, né, acordo com a Bolívia, com o gasoduto Brasil-Bolívia, e no decorrer do século XXI, novas jazidas petrolíferas foram sendo encontradas, principalmente, né, na camada pré-sal, nos dando uma oferta maior de gás natural que hoje, né, a gente não necessita tanto desse gás vindo da Bolívia, mas por relações comerciais, acordos, nós mantemos ainda essa compra, tá? Carvão mineral no nosso país, a maior parte está concentrada em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Os estados ali da região sul são os que mais utilizam o carvão mineral como fonte energética nas usinas termoelétricas. E no norte, né, mais ao norte, né, na verdade, no Maranhão, Maranhão e Pará, você tem ali o uso, você tem jazidas no Maranhão e tem o uso desse carvão na indústria extrativa mineral e também algumas termoelétricas, tá? Energia solar no nosso país hoje, a gente tem um grande potencial, a gente está dentro da faixa intertropical, né, que mais recebe radiação solar, mas não há não existe ainda usinas solares, né? Há alguns projetos para instalação de usinas estrangeiras, mas ainda não foram, né, ou não saíram do papel. Com relação à energia eólica, eu já havia adiantado, são mais de 800 usinas, se concentrando mais no Nordeste, onde você tem uma maior intensidade dos ventos, para produzir mais energia, mas toda a costa brasileira apresenta um elevado potencial. A gente não tem mais regiões porque, ao longo de toda a costa brasileira, quem domina é a indústria petrolífera, né? Então se concentrou a energia, as usinas eólicas na região Nordeste, com mais de 600 usinas, e no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 200 usinas, tá? Hidrelétrica, como eu falei, né, a principal fonte, a energia hidráulica, né, é a principal fonte de produção de energia elétrica do país. A maior usina do nosso país é a usina de Itaipu, né, lá em Foz do Iguaçu. Nós temos mais de 20 usinas proporcionando a geração de energia elétrica para quase todos os estados brasileiros. Tá? Um ou outro vai depender de outras fontes, senão a hidráulica para a produção de energia. Tá? Com relação à energia nuclear, a participação é muito pequena, só aumentar aqui, ó, 1,3% do total. Tá? E basicamente, por estarem instaladas aqui no nosso estado, na cidade de Angra, né? As usinas de Angra 1 e Angra 2 atendem, né, principalmente a população do Rio de Janeiro, tá? Essa usina foi comprada nos anos 70, passa a ser utilizada nos anos 80, mas foi a Angra 1,
né, inicialmente, nós compramos 8 usinas, tá? 2 estão construídas, a terceira estava paralisada e agora tem uma perspectiva de ser construída até 2030. Mas a Angra 1, quando ela foi inaugurada, era chamada de vagalume, porque já havia ali uma defasagem tecnológica, então ocorria um superaquecimento, por segurança tudo se desligava, e aí só daqui a 2, 3 dias ela novamente poderia ser religada e produzir energia, então ficava nesse processo. Então só depois de um acordo com uma empresa norte-americana que nós conseguimos modernizar as usinas e aí sim passar a utilizá-las, tá? Então foi como eu falei, você tem aí Angra 1 e Angra 2, né, em funcionamento, e Angra 3 com essa previsão, essa nova previsão, foi até essa semana, entre 2030 e 2040 o seu funcionamento, tá? Depois temos a biomassa, como eu já havia adiantado, né, a cana acaba sendo a principal matéria-prima, né, de biomassa do país para produzir o etanol, nosso álcool combustível, tá? Além do etanol, a gente tem o biodiesel, que pode se utilizar, né, de plantas oleaginosas como soja, dendê, girassol, mamona, para produzir esse biocombustível, como também gordura animal, né? Pode ser utilizada para a produção desse biocombustível, tá? Tanto o etanol quanto o biodiesel são tecnologias, né? O Brasil detém as tecnologias e tecnologias avançadas e que acaba proporcionando grandes exportações para o nosso país. Beleza? Fechamos então aqui, galera. Façam aí os exercícios do capítulo. Qualquer coisa é só chamar lá no Classroom.